Tá? Fiquem à vontade. Creio que Deus tem uma palavra para o seu coração. Creio que Deus vai falar tremendamente a sua vida. Eu quero pontuar. Essa mensagem ela surgiu com alguns questionamentos e algumas perguntas que eu tive, que às vezes nós temos. Primeiro, essa mensagem, ela tem o nome de fé para perseverar. A mesma fé que te fez sair, atravessar o deserto, não é a mesma fé que vai te colocar na terra prometida. O que eu quero trazer com isso? Porque a Bíblia vai falar, o apóstolo Paulo, ele vai falar aos Tessalonicenses, que ele diz assim, ó: eu me alegro porque vocês cresceram na fé, porque vocês aumentaram a sua fé. Então o que nós podemos entender? Que tem como aumentar a fé. Nós podemos usar um outro texto muito conhecido, que é o texto de onde Pedro andou sobre as águas. O que acontece nesse texto? Um dia os discípulos estavam vagando pelo barco ali, e Jesus tinha ficado. E aí, na hora que Jesus ele vai voltar, ele volta andando sobre o mar. E aí Pedro questiona e fala assim: é você mesmo? É você, Cristo? É você mesmo? E a palavra que Jesus dá para ele é: fala, claro, sou eu. E ele fala assim: se é você mesmo, libere uma palavra para mim até você. E ele então, com a ousadia, Pedro vai e sai deste barco, e ele começa a andar sobre as águas. No caminho de andando sobre as águas, o que acontece? Ele se afunda no meio do percurso. E aí Jesus puxa ele de volta e diz o quê? Homem de pequena fé. Vamos lá, pensa nesse cenário aqui. Existem 3 pontos, 3 estilos de pessoas. Primeiro ponto, aquele que teve pouca fé, Pedro. Aquele que tem muita fé, Jesus. E aquele que não teve fé, os discípulos. Por quê? Pior do que ter uma pouca fé é você não ter fé. Imagina, o cara que tem menos fé, ele pulou de um barco e andou sobre as águas. O que eu quero trazer com isso? Que como que faz na sua vida? Como que você vê se você não tem uma fé? É quando você não tem uma ousadia, você não toma um passo aonde você não consegue enxergar. É onde você fica na sua conformidade. O que é? Eu não me arrisco, eu não me movo em cima de uma palavra. Esse é o ponto das pessoas que elas não têm fé. E é impossível nós não termos fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos ter uma vida com fé. O que é essa vida com fé? Você precisa ter a ousadia. Você precisa na sua vida cristã dar passos de fé. Independente do tamanho da sua fé, a sua fé precisa ser usada. Pastor, mas eu não entendo nisso, eu tenho muito medo. Às vezes eu tenho medo de arriscar, medo de confiar na palavra que o Senhor falou sobre a minha vida. Mas você precisa avançar. Com a pequena fé que você tem, com a pouca fé que você tem, você precisa se arriscar. Eu quero falar de um texto. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Números capítulo 13, versículo 26. Podem abrir aí. Podem abrir, abrem uma Bíblia, o celular, liga aí, mas estejam conectados aqui com a mensagem. Todos acharam? Quem não achou, eu espero, fique em paz. Estou ouvindo barulho de folha, então. Mas é porque eu preciso que vocês estejam alinhados, que nós vamos trabalhar em cima desse texto, em cima do povo. Amém? Vamos ler? Então, Números 13, versículo 26. Eles retornaram a Moisés e Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, do deserto de Parã, onde prestaram um relatório. A eles e toda a comunidade de Israel lhe mostraram os frutos dessa terra. Deram o seguinte relatório a Moisés, só para colocar a gente na mesma linha aqui. O povo do Egito, eles tinham passado 40 anos numa travessia. Chegou um tempo onde eles precisavam tomar a terra que foi prometida a eles. Beleza? E aí eles foram lá buscar o relatório. E aqui está o relatório. Então vamos continuar.
versículo 27, deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual nos enviaste, onde fluem leite e mel. Em algumas versões, onde mana leite e mel. Aqui estão os frutos dela. Contudo, o que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas, muito grandes. Temos visto os anaquins. Os amalequitas vivem no Neguebe, e os hititas ao Jubezeus, e os amorreus vivem na região montanhosa. Essa frase eu tenho dificuldade. Montanhosa. Se não foi, vai ser. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo se calar diante de Moisés e disse: subamos e tomemos posse dessa terra, porque certamente conseguiremos fazer isso. Os homens que tinham ido com ele, porém, disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Então, só trazendo esse relatório, o povo ele tinha recebido uma palavra de Deus: vocês vão até a terra que mana leite e mel. Vocês vão sair do Egito com uma palavra. Vão até essa terra. Essa terra, eu, o Senhor, preparei a vocês. Porém, a palavra ela foi falada. Um primeiro ponto, se você quiser anotar isso: Deus, ele não mentiu que existiu uma terra. Deus, ele nunca falha na palavra dele. Ele falou que havia uma terra. Ele falou que essa terra ia existir. Porém, não me avisaram dos gigantes. Não foi avisado que tinha gigantes. Por quê? Talvez, se eles ouvissem que ia ter gigantes, eles nem sairiam do seu lugar. Então, quando nós vamos falar que avançar por fé, é isso. Vamos ver em muitas palavras, Abraão recebeu uma palavra: vai à terra que eu te mostrarei. Não mostrou os desafios que ia ter na terra, mas existiu uma terra. Existe uma palavra sobre a sua vida, existe uma promessa sobre a sua vida. Nesse percurso vai haver desafios, mas a terra, a palavra, a promessa que tem sobre a sua vida, ela existe, independente dos desafios. E nada vai mudar isso, porque existe uma palavra sobre a sua vida. Independente dos gigantes que apareçam, independente das lutas que apareçam, Deus não mentiu da palavra que Ele liberou para o seu coração. Você precisa se agarrar nessa palavra, porque isso não é uma mentira, mesmo que os seus olhos não conseguem ver. Os olhos de algum viram os desafios, viram as lutas, mas isso não anula a palavra de Deus. Talvez o que você está passando na sua vida é um desafio, é uma luta, é uma perseguição. Isso não pode anular a palavra que Deus falou sobre a sua vida. Primeiro ponto, eu preciso que você grava isso. O segundo ponto que eu quero que vocês gravem: Deus faz você ver oportunidades onde todo mundo vê dificuldade. O que aconteceu nessa expiação? Foram 12 espias. Por quê? Foi selecionado cada um de uma tribo. Existiam 12 tribos naquela época, dividiram para cada um representar uma, certo? E eles foram até lá. Desses 12, 10 falaram assim: verdadeiramente aconteceu isso, mana, leite e mel, tudo que o Senhor falou é verdade, porém existem os gigantes, não vamos atacar. Até que um se levanta, Caleb, e fala assim: nós vamos atacar. O que acontece? Tem pessoas que olham para o problema da vida e vê isso apenas como uma dificuldade e fica parado. Como que é as pessoas que avançam? Quando eles vê a dificuldade da sua vida, a luta da sua vida, uma oportunidade para Deus te levar para o próximo nível. Um dia apareceu um gigante, provavelmente a maioria conhece, chamado Golias. Um gigante naquela terra desafiando o povo de Deus. E apareceu um homem chamado Davi. Davi, a pergunta que ele faz é: quem matar esse gigante, o que vai ganhar? O que é? Apareceu um problema, tem uma dificuldade, tem uma luta. A pergunta é: se eu vencer esse gigante, o que vai mudar na minha vida? Talvez você está com um problema, talvez o seu problema seja um financeiro. Eu te garanto, se você vencer essa dificuldade da sua vida, você nunca mais vai cair. Você nunca mais vai dever aos outros. Você nunca mais vai passar por necessidade. Porque o gigante, quando você vence, você transforma a sua casa, você transforma a sua família. O seu gigante talvez é o empreender. Cara, eu não consigo empreender, eu tenho essa dificuldade. Eu tenho uma palavra, mas para mim é muito difícil empreender. Quando você vencer esse gigante,
Você precisa não olhar e falar assim: nossa, é muito difícil empreender no Brasil. Nossa, os impostos são altos. Você fala assim: cara, eu estou vendo nesse empreendimento a salvação da minha família. Eu estou vendo nesse empreendimento o meu alívio, o meu sucesso, a minha garantia sobre a minha família, sobre a minha casa. Nós precisamos olhar para a dificuldade como uma oportunidade. Davi olhou e ele falou assim: ó, sua família nunca mais vai pagar imposto, e também você vai casar com a filha do rei. Como ele encarou o Golias, o gigante, vendo uma oportunidade. Você não pode olhar apenas, porque quando nós olhamos os nossos olhos apenas para a dificuldade, isso nos paralisa de tomar uma ação. Isso nos paralisa. O que eles falaram? Nós não vamos atacar. Por quê? Porque eu estou olhando a dificuldade. Nós não vamos avançar. Por quê? Porque os meus olhos estão na dificuldade. Olha, é tão profundo isso que a Bíblia vai dizer assim, ó: se os seus olhos forem bons, seu coração é bom. Mas se os seus olhos forem mal, com trevas existe mal dentro de você. Quer dizer o quê? Como você enxerga a sua situação é o que determina o que ela é. Salomão vai dizer assim, ó: como o homem se enxerga, assim ele é. Quer dizer o quê? Se você olha para a sua vida e você fala assim: eu sou um fracassado, desculpa, você é um fracassado, porque isso é o que você se enxerga, e o que eu falar não vai mudar a sua vida. O que você precisa olhar? Pegar a ótica de Cristo, olhar sobre a sua vida e dizer: não, eu sou o homem, a imagem e semelhança de Deus. Eu sou uma mulher virtuosa, eu sou uma mulher que Deus levantou para transformar. Você precisa olhar pela ótica que Deus olha sobre a sua vida, porque se você olhar só a dificuldade, isso vai te paralisar de avançar e vencer o que Deus preparou sobre a sua vida. A terra está aí para ser alcançada, os problemas estão aí para ser vencido. Não olhe apenas como uma dificuldade, porque isso te paralisa. Olhe como isso, um troféu sobre a sua vida, um troféu que você vai glorificar a Deus. Eu venci. Terceiro ponto, anotem aí: mantém as suas palavras com uma harmonia com a palavra de Deus. Vou repetir: mantenha as suas palavras com a harmonia com a palavra de Deus. O que eu quero dizer com isso? É que você e o Senhor precisam estar na mesma palavra, precisam estar na mesma página. Por quê? A página que o Senhor libera, existe uma promessa, existe uma terra que mana leite e mel. Essa foi a palavra de Deus. O Senhor sabia que existia gigante, mas Ele não falou sobre o gigante. Ele sabia que existia dificuldade, mas Ele não se importa com a dificuldade. Por quê? Porque Ele já venceu. Nós já olhamos a última página da Bíblia. Ele já venceu. Acalme o seu coração. Ele já venceu o que você está passando. Ele já venceu a depressão. Ele já venceu a crise de ansiedade. Acalme o seu coração. Ele já venceu. Mas você precisa estar na mesma página que o Senhor. A sua palavra, a palavra que sai sobre a sua boca, precisa estar alinhado com a palavra de Deus. Porque Deus libera grandes palavras sobre a sua vida, mas o que você libera a palavra são palavras de maldição sobre a sua casa. Deus tem uma palavra sobre a sua família. A sua família vai servir ao Senhor. Quando você chega em casa, a palavra que você libera é: cara, meu marido só vive no bar. Meus filhos não vão mais para a igreja. Meus filhos são um bando de desviado. O que você está fazendo? Você está desalinhando a sua palavra com a palavra de Deus. Vocês estão me entendendo? Nós precisamos alinhar. Você precisa chegar na sua casa e ver seu filho. Talvez ele chegou bêbado ali. Você fala assim: cara, você é um profeta do Senhor. Não, eu não quero saber de igreja, eu não gosto de igreja, eu não sirvo mais isso. Cara, fala: cara, Deus já falou. Eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pela palavra de Deus. Você só precisa alinhar a palavra que você vai ver sua vida transformando. Você precisa profetizar coisas boas, mesmo que os seus olhos não enxergam. O que os olhos de alguns enxergavam: ah, essa terra tem gigantes, essa terra tem muitas pessoas, é fortificada. Mas a palavra do Senhor, vocês vão receber essa palavra. A palavra do Senhor sobre a sua casa é que a sua casa vai prosperar, que a sua casa não vai passar necessidade. Você precisa pegar essa palavra e liberar isso. Eu aprendi isso na prática. Eu tenho o meu carro, toda vez que ele chega na reserva, ele apita. Toda vez que a gente chega na reserva, ele apita. O que acontecia no começo? Quando eu chegava, eu já começava a murmurar. Eu já falava: nossa, a gasolina está cara, eu já tenho que passar no posto. E eu começava a reclamar. Então, eu comecei a ver que no meu dia eu reclamava direto passava na reserva. Direto eu colocava, daqui a pouco estava na reserva.
O que eu fiz? Eu falei, cara, eu preciso parar com isso. Eu preciso trocar as palavras. Então, em vez de eu reclamar porque chegou na reserva, eu começava a falar assim, obrigado, Senhor, porque eu tenho o dinheiro da gasolina. Obrigado, tá na reserva, mas eu tenho o dinheiro da gasolina. Você precisa mudar a ótica, você precisa mudar a fala, senão você só vai começar a reclamar na sua vida. Se olha o preço da gasolina e começa a reclamar. Se olha as coisas, começa a reclamar do governo. Se olha as coisas, você só começa a reclamar. Sua palavra não está alinhada com Deus. Você tem que glorificar e dar gratidão. Você precisa alinhar. Quarto ponto: não esteja satisfeito em apenas ver, mas queira viver isso. O que eu quero dizer? Não esteja satisfeito em apenas olhar a terra, mas queira provar disso. Eu vejo pessoas que elas são acostumadas em chegar em certo nível e abaixar, e falar assim, não, isso está bom. Cara, você é filho de Deus, você recebeu uma herança do Senhor. Não se acomode em pequenas coisas, não se acomode em viver uma vida rasa. E eu não estou falando isso sobre ser uma pessoa gananciosa. Eu estou dizendo que você não pode viver aquém. O que é viver aquém? Existem dois pontos: viver além e aquém. Quer dizer que existe um plano de Deus sobre a sua vida. Viva além disso, não vive aquém disso. Então você não precisa viver aquém do que Deus liberou sobre a sua vida. Você não pode se acostumar em apenas ver uma terra. Alguns homens lá, 10 homens, se acostumaram. Falaram, não, a gente já viu mana, leite e mel, eu trouxe um fruto aqui para você, mas tá bom isso, a gente viu, é verdade. Você não pode apenas ver, você precisa querer viver isso. Viva a palavra que Deus liberou sobre a sua vida intensamente. Se Deus liberou um chamado sobre a sua vida, cara, seu chamado é ser pastor. Não queira apenas ver isso, queira provar isso, queira experimentar isso com toda a sua força. Queira falar assim, eu vou viver a palavra que Deus tem sobre a minha vida. Eu vou viver isso intensamente, independente das suas dificuldades. Eu quero ver se você achar um pastor que não teve dificuldade. Um pastor que às vezes nem sabia falar. Eu não sabia se comunicar aqui. Eu não sabia, eu tinha vergonha. Mas o que eu fiz? Eu tive a ousadia. Eu falei assim, cara, eu quero viver isso. Então eu treinava com a igreja vazia. Eu lembro que nós tínhamos lá na minha antiga igreja a visita. E eu falava assim, gente, eu posso ler um versículo? E eu li o versículo e falava assim, eu entendi isso e isso. Demorava 1 minuto, mas eu externava aquilo. Porque eu falei assim, eu não quero apenas ver, eu quero provar. Meu chamado por inteiro. Eu não quero ser aquém do que Deus preparou para a minha vida. Eu quero viver tudo isso, eu não quero. Se Deus tem uma palavra sobre a sua vida, às vezes a palavra da sua vida, que o Senhor liberou sobre a sua casa, é morar em tal bairro. Você não pode se contentar em morar em outro bairro. Por quê? Porque se Deus liberou sobre a sua vida, Deus liberou sobre a sua vida, você vai abrir um negócio. Você não pode se contentar em não abrir isso, e viver e falar assim, não, eu recebo o meu salário, já está bom. Se Deus liberou sobre a sua vida, não se acostume. Agora eu vou abrir algo do meu coração. Gente, o tempo passa. Daqui a pouco eu faço 30 anos. Já era, não sou mais jovem. Eu sei que a cara não faz, né? A cara parece de jovenzinho. Mentira, eu rodei com pneu murcho, gente. Mas o tempo passa. O tempo passa, gente. Daqui 10 anos passa. E se você não tomar uma atitude, não assumir a responsabilidade de viver o que Deus planejou sobre a sua vida, você não vai viver uma vida medíocre. Um dia um homem chamado Esaú, ele abriu mão do que Deus liberou sobre a vida dele. Ele vendeu a sua primogenitura. Sabe que depois de um tempo, ele com lágrimas aos olhos, chorando, ele quis aquilo e ele não recebeu. Por quê? Porque o tempo passou. Tem uma história muito legal, que ano passado, um pastor contou isso, que veio um homem, procurou no gabinete dele e tal, falou, cara, eu tenho um sonho, que Deus falou comigo desde quando eu era pequenininho, que eu vou gravar um CD, e esse CD vai ser sucesso. Gente, quem aqui ouve CD? Quem aqui comprou um CD no último ano? Ninguém mais ouve CD, nem mais pendrive agora é Spotify, Deezer. O que aconteceu? Esse homem pegou a palavra lá atrás e ele não praticou a palavra. E agora, desculpa se você estiver assistindo, você não vai vender mais CD. Ninguém mais compra CD, não tem como você ter mais um CD de ouro.
Já foi a época. Na época que era para você viver isso, você não quis viver. Então vocês não precisam se acostumar em ouvir apenas a mensagem, em ver, vocês precisam avançar, porque o tempo passa. Avança, pega a palavra que Deus te deu, junta a força e vai para cima. Vive os planos de Deus sobre a sua vida. Quinto ponto, você representa alguém. Cuidado. Como que funcionou essa expiação? Existiam 12 homens, cada homem representava uma tribo. E aí vai falar que quando eles voltam, eles dão esse relatório para a sua tribo. Quer dizer o quê? Tem pessoas que estão te assistindo, tem pessoas que estão vendo a sua vida. Ah, pastor, eu não faço nada, eu fico de boa. Tem pessoas que estão vendo a sua vida. Tem pessoas que estão assistindo, independente se você não posta nada na sua rede social, o seu filho está assistindo. Tem alguém assistindo a sua vida. O seu filho, ele assiste a sua vida, ele vê a forma que você se comporta. Você precisa tomar muito cuidado, porque não é mais só apenas sobre você, mas é sobre as pessoas que estão em sua volta, é sobre a sua família. Você que é solteiro, o seu filho vai ver algo que, se você não plantar hoje, ele vai colher lá no futuro. Eu quero usar um exemplo que a Lawane, nós estávamos conversando sobre a minha mensagem. Vou usar um exemplo de uma menina que ela não comeu, ela não se alimentou como devia na vida dela. Ela nunca se alimentou. E ela teve um filho, e esse filho teve deficiência, teve alguns problemas por conta da má alimentação dela. O que quer dizer o quê? Isso é uma coisa simples, mas isso vai para toda a sua vida. Se você não buscar ao Senhor, se você não viver uma vida intensa com Jesus, não adianta cobrar isso do seu filho. A salvação é individual, todo mundo sabe, mas a Bíblia vai falar: pais, ensine os seus filhos no caminho que se deve andar. Você tem a obrigação de ensinar o seu filho, e o que você está plantando hoje, seu filho vai colher. Você precisa entender, tem pessoas te assistindo, tem pessoas no seu trabalho que estão assistindo o seu comportamento. E isso é um sinal de cuidado, porque o relatório que você dá, você precisa ter um relatório de fé, você precisa avançar. E não quero que vocês entendam isso como um sabor de mel. Cante aquela canção lá, glória a Deus, agora eu vou provar para todo mundo que eu venci, todo mundo que eu... Não, porque quando você vive uma vida para glorificar você, você perde a glória de Deus. Tudo que você fizer, quer comais, quer bebais, fazer isso para a glória de Deus. Todas as suas ações de avançar, de vencer, de empreender, de conquistar, do seu casamento, da educação dos seus filhos, tudo isso é para a glória de Deus. Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Então, se você está avançando, é para que o nome de Deus seja glorificado em todas as áreas da sua vida. Se você se tem dedicado no seu trabalho, que o Senhor seja glorificado no seu trabalho, porque está todo mundo te assistindo, tem muita gente te assistindo, e o relatório que você está dando para a sua vida vai falar que nós somos a carta viva de Deus. Tem pessoas que não lê a Bíblia, e ela está lendo você. E qual é o seu testemunho? Qual é o relatório que você dá no seu trabalho? Qual é o relatório que você dá na sua casa? Qual é o relatório que você dá para os seus filhos? Qual é o relatório que você está dando? Porque você é uma carta viva de Deus. E essa carta viva tem muita gente lendo, mais do que você imagina, muito mais do que você pensa. Tem pessoas que nunca falaram com você, mas estão te assistindo. Sexto ponto que eu quero trazer: você não conquista, é Deus que te dá. O que aconteceu com aquele povo? Eles tomaram uma atitude: nós vamos avançar, nós vamos pegar essa terra. Então vamos avançar? Vamos. E eles conseguiram conquistar essa terra. Eles avançaram e conquistaram. Mas na Bíblia vai falar que eles entenderam e aconteceu isso, que eles ganharam essa terra de Deus. Então não é uma conquista pelas forças do braço, porque se for debater com as forças do braço, eles perdiam. Eles eram gigantes, eles eram mais fortes e eles tinham uma fortaleza. Braço a braço você perde. Se você quiser fazer as coisas com a força do seu braço, você vai perder, as coisas não vão dar certo. Você precisa ir com a palavra de Deus. Golias, quando ele foi lá
Davi, ele venceu com a palavra de Deus. Ele não venceu com a pedra, porque a pedra sem a palavra de Deus causaria derrota. Ele venceu em cima de uma palavra de Deus. Pedro, ele não andou sobre as águas, ele andou sobre uma palavra. Você precisa conquistar as coisas mediante a palavra de Deus. Não vai pela força dos seus braços, porque existe um versículo que diz: aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. O problema nosso é que muitas vezes aquele que começou a boa obra, eu quero terminar a obra. E o versículo não diz assim, porque quem começou, quem termina. O que você precisa fazer? Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus fazer as coisas. O problema é que quando vem a dificuldade, você fala assim: não, deixa que eu resolvo, que eu vou dar um jeito, as coisas é assim, deixa eu fazer. Cara, se o casamento está com problema, vá no congresso de casais. Lute pelo seu casamento, batalhe pelo seu casamento. Por quê? Porque você está querendo resolver tudo pelas forças dos seus braços. Mas quando você vai num congresso de casais, você fala assim: cara, eu não sei. Deixa Deus trabalhar. Vamos lá e deixa Deus falar conosco. Vamos pegar nossa família, vamos dobrar o nosso joelho no chão e vamos aqui orar. Você precisa entregar as coisas para Deus. O problema é que você fala assim: eu vou hoje no culto, você fala: não, quarta-feira eu dou, Senhor, eu dou minha vida ao Senhor, eu dou o controle da minha vida ao Senhor. Chega na quinta-feira, você já toma de Deus, fala: não, deixa que eu resolvo, porque eu sei resolver, porque eu tenho um contato, porque eu faço isso, se eu fazer aquilo eu resolvo. Não pode ser uma vida assim, porque você não vai conquistar as coisas. Você precisa entregar tudo ao Senhor. Todos os seus problemas, todas as suas dificuldades. Você está passando por um problema? Entregue ao Senhor. Não tente resolver as coisas. Isso é a fé. A fé, ela vai flertar muito com a impotência. O que é? Você não consegue fazer isso. Por quê? Porque a fé, ela é acreditar nas coisas que ainda não vimos. Se você não viu, você não consegue fazer. Então, ela vai flertar, a fé, ela vai flertar com a impotência. É de você não ter capacidade de fazer isso. E quando você coloca a mão em algo que você não tem capacidade, não vai dar certo. E toda vez que você começa a trabalhar, o Senhor fala assim: então deixa ele. Na verdade, eu penso, parafraseando aí, minha ótica, eu falo: cara, deixa ele quebrar a cara que daqui a pouco ele volta. Só que quantas vezes nós precisamos quebrar a cara para entregar a nossa vida a Deus, para entregar os nossos planos a Deus? Quantas vezes vai ter que ter briga no seu casamento para você entender que seu casamento não vai dar certo se Deus não for o centro? Quantas vezes seu filho vai precisar quebrar a cara, você vai ficar chateado, você vai ficar mal, que você precisa entender que o seu filho precisa estar nas mãos de Deus e não na sua mão. Você precisa ensinar, mas você não vai resolver toda a vida do seu filho. Tem coisas que ele vai passar e que você não precisa colocar a mão. Tem coisas que a sua família, o seu marido, a sua esposa, o seu filho, ele está passando, que você quer tentar resolver, e você não é o Espírito Santo. Você não vai resolver tudo. Entenda uma coisa: você não é o Espírito Santo. Você não vai converter o seu marido, você não vai converter o seu filho, você não vai converter seu amigo, você não vai converter seus parentes, você não converte ninguém, você não é o Espírito Santo. Se você gastasse mais tempo intercedendo e orando do que tentando colocar a mão, as coisas já teriam dado faz tempo. Se você pegasse a sua finança, resolvesse as coisas, falasse assim: ó, esposa, marido, vamos aqui, vamos sentar, analisar, ver o que a gente tem que fazer. Cara, o que eu preciso? Milagre. Milagre, você vai para o seu quarto e começa a orar. Se você consegue resolver, você fala assim: ó, beleza, a gente deve X valor. Tirando um pouco daqui, tirando aqui, economizando aqui, saindo um pouco de comer lanche, fazendo as coisas, a gente consegue resolver. Beleza, você não precisa de um milagre, você precisa de uma planilha. Tem coisas na sua vida, financeiramente, que resolve mais com uma planilha do que com oração. Porque às vezes é falta de organização. Mas tem coisas que o que você precisa resolver não é planilha, é milagre. Aí é joelho no chão. Aí é oração. Aí é jogando, colocando na mão de Deus. Deus, isso eu não resolvo. Eu preciso colocar nas mãos de Deus. Tem coisas na vida que vai ser assim. Tem doenças que você vai falar: cara, eu não consigo. Às vezes uma dor de cabeça, tomar um remédio resolve. Mas tem doença, tem coisas que vai falar assim: cara, remédio não resolve. O que eu preciso é entregar nas mãos de Deus. É confiar que Deus está fazendo.
Outro ponto, nós precisamos ter fé para perseverar. Por quê? Porque a fé, ela exemplo, eu estou estudando sobre Abraão. Abraão recebeu uma palavra, depois de 25 anos, realizou essa palavra. Eu imagino 25 anos, quase a minha idade, eu tenho 28. O que eu vivi de vida, ele viveu esperando uma palavra. Por quê? Porque nós precisamos ter fé para perseverar. Às vezes a gente vive numa geração fast food. O quê? Eu peço um McDonald's, depois de 2 minutos já está na minha mão o lanche. Eu não espero ele preparar, não espero ele fazer, já está semi-pronto as coisas. Você não consegue mais ver uma pregação de 1 hora, 1h30. O que você vê é um Reels que demora 15 segundos. A nossa geração está vivendo uma geração ansiosa. Está vendo uma geração que passa 1 hora assistindo Reels, mas não consegue sentar 1 hora para estudar. Vocês estão entendendo como está vivendo a nossa geração? Só que uma coisa, a nossa geração, a tecnologia não muda Deus. Ela não altera o modus operandi de Deus trabalhar. Se Deus vai falar, espera e confia, não é a sua ansiedade que vai fazer Deus acelerar. Não é a sua pressa que vai fazer Deus acelerar as coisas. Você precisa continuar crendo. E eu sei, é difícil. Eu imagino para Abraão. Abraão significa pai de multidão. Eu imagino todo dia alguém chamando ele, pai de multidão. Ele olhando e falando assim, não, eu sou estéril. Você é pai de multidão. Não, eu sou estéril. A minha realidade é estéril. A minha esposa não pode ter filho. Agora a gente já passou da idade. Mas a palavra de Deus se cumpriu sobre a vida dele. Porque o tempo, ele não anula a palavra de Deus. Não quer dizer que as coisas estão demorando sobre a sua vida, que isso vai anular a palavra de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Você fala assim, pastor, eu estou orando tanto tempo pelo meu marido e pelo meu filho. Continue orando, continue perseverando, continue buscando fé para continuar a caminhada. Porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. E toda vez que esse tempo, ele é um preparo nosso. Eu já contei uma história, eu vou contar ela novamente. Se eu contei 1000 vezes, eu vou contar 1001. Mas existia um menino que ele subiu até a montanha e ele foi falar com Deus. E esse menino foi falar com Deus e Deus falou assim, ó, eu tenho um desafio para você. Todo dia você vai subir nessa montanha e você vai empurrar essa pedra. A pedra pesava 1 tonelada. E ele foi, empurrava e ele passava ali minutos empurrando aquela pedra, descansava, empurrava de novo e ela não se movia. Só que ele passou 1 ano empurrando essa pedra. Todos os dias ele subia lá e empurrava a pedra. E a pedra não se movia nada. Passou 1 ano e meio, ele foi, subiu lá e falou assim, eu não vou empurrar. Eu quero que Deus venha aqui porque eu quero conversar com Ele. E ele chamou Deus, Deus desceu até lá. E ele falou assim, você falou que essa pedra ia se mover. Você falou que eu ia conseguir, que eu ia ter força. Você falou tudo isso. E por que não aconteceu que essa pedra não desceu? E ele começou a falar ali. E aí Deus foi, pegou um espelho, colocou na frente dele. E ele viu que os braços dele estavam bem mais fortes do que quando ele começou. Ele viu que as pernas dele, que estava subindo o monte todas as vezes, estava bem mais forte. Ele viu que na saúde dele, ele conseguia subir o morro muito mais fácil. E aí Deus falou assim, empurra de novo. Na hora que ele colocou a mão, Deus relou, a pedra caiu. Qual que é a moral dessa historinha? Quer dizer o quê? No tempo que você está passando, onde o milagre não aconteceu, é onde Deus está mudando o seu coração. Nesse tempo é onde Deus está preparando você. Noé demorou 100 anos para construir a arca. E Deus demorou 100 anos para construir Noé. Quanto tempo Deus está demorando para construir você? Construir o seu caráter, construir a sua fidelidade. Porque o tempo de espera, ele mostra muita fidelidade. A pessoa que esperou e não mudou, não falhou, continuou esperando a promessa, ele demonstrou fidelidade. Então, o Senhor, ele está preparando o seu coração. Ele está preparando a sua vida. Quanto mais rápido você entender que isso está mudando você, a Bíblia vai dizer em Tiago, se alegre na tribulação, se alegre na dificuldade, porque a dificuldade traz perseverança, a perseverança, ela traz um caráter íntegro. O que quer dizer?
Tá vindo dificuldade sobre a sua vida? Tá vindo luta sobre a sua vida? Tá vindo problema sobre a sua vida? Se alegre, porque isso está trazendo perseverança. E a resposta da perseverança é um caráter íntegro. Se você perseverar no seu problema, se você não desistir, se você não falhar, você tem um caráter íntegro e você é aprovado pelo Senhor. Você precisa perseverar. Você precisa ter fé para perseverar. E o último ponto, Deus quer mudar a sua mentalidade de escravidão. A mentalidade daquele povo ainda era de escravo. O Senhor livrou eles do Egito. Só que o Senhor precisava pregar, falar com ele. Cara, vocês precisam mudar a mentalidade. Porque uma mentalidade de escasso, uma mentalidade que não entende as promessas de Deus, eles não alcançam isso. Como eu falei aqui, assim como você se vê, assim você é. Henry Ford diz: se você pensa que você é fraco, ou se você pensa que você é forte, dos dois maneiras você está certo. Porque a sua mentalidade, o que você acredita que você é, assim você é. Você não precisa tirar essa mentalidade de escravo. Você precisa tirar essa mentalidade medíocre sobre a sua vida. Deus, ele estava tentando trabalhar naquele povo para tirar a mentalidade escrava, dizendo: agora vocês são livres, agora vocês têm uma terra que eu preparei para vocês, agora vocês têm uma terra. Você precisa entender que a promessa que Deus tem sobre a sua vida é para te libertar disso, é para te libertar da mentalidade, é para te libertar dos pecados, das coisas que foram, das marcas que foram colocadas sobre a sua vida, das suas crenças. Tem muitas pessoas que são feridas na área sentimental. Tem muitas pessoas que tiveram um casamento, um namoro frustrado. O que o Senhor quer te dar? O Senhor quer te dar uma mulher de Deus, um homem de Deus, para quê? Para que isso seja a cura, que tire as marcas que foram colocadas por Satanás. Vocês estão entendendo? É o que o Senhor quer trabalhar na sua vida e no seu coração. O Senhor tem uma palavra sobre a sua vida. Pode se colocar de pé? O Senhor gasta tempo e energia. O Senhor, ele quer trabalhar no seu coração. O Senhor não tem crise com o gigante. O Senhor não tem crise com dificuldade. O que ele tem crise com o nosso coração. Nós precisamos converter o nosso coração ao Senhor. Nós precisamos pegar a palavra e praticar. A palavra que você ouve, que você medita nela, ela é para ser praticada. Porque nós não podemos ser como aqueles homens que ficaram no barco e não usaram a palavra. E eles não saíram do barco para viver o que Deus preparou sobre nós. Nós precisamos ter aqueles que vão no barco, peguem a palavra e pratiquem. Tiago, ele vai dizer assim, ó: quando o homem que ouve as minhas palavras, mas não pratica, é como um homem que se olha ao espelho, veja o seu reflexo e logo perde o reflexo. Quer dizer o quê? É uma pessoa que ela ouve, mas ela não vive aquilo. É uma pessoa que entende quem ela é, mas logo perde os traços de quem ela é. Porque a mensagem de Deus é afirmando o que o Senhor tem sobre a sua vida. É uma mensagem de fé para que você entenda que Deus tem planos grandiosos sobre a sua vida. Que Deus tem planos maiores do que você imagina sobre a sua vida. Mas você não pode ser como um homem que Tiago fala, que ouve a mensagem e não pratique. Você precisa praticar a palavra de Deus sobre a sua vida. Eu quero que nesse momento você feche seus olhos. E você comece